Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Hoje eu resolvi gravar um vídeo contando pra vocês um pouquinho da minha experiência com a amamentação da Lívia. Primeiro eu vou gravar o da Lívia e depois eu vou gravar o da Isis. Então pra você que tá aí no futuro, procura por aí no canal que com certeza já vai ter subido o vídeo de eu contando o relato da amamentação da Isis também, que os dois foram bem diferentes. Então, antes da gente começar, se inscreva no canal para ajudar a gente, curta o vídeo e compartilha para alguma mãe que está passando por essa fase, ou está grávida, ou está nela, porque informação e relatos mesmo ajudam a gente bastante. Eu falo isso porque me ajudou muito. Vamos lá? Eu não posso deixar de começar esse vídeo falando que isso que eu tô contando pra vocês é a minha experiência, é as coisas que eu acredito, eu apoio sempre todas as mães. Eu sempre tento olhar pra alguma mãe com um olhar generoso, porque eu sei que é difícil. Nós somos muito julgadas e não vai ser uma outra mãe que vai fazer isso com você. Então eu só quero mesmo dividir como é que foi a minha primeira experiência amamentando e depois eu vou dividir como que foi a segunda. Existem vários estudos que mostram e comprovam que o aleitamento materno ele é muito importante para o bebê. A OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, ela indica... Isis acordou, peraí. Vocês vão conseguir prestar atenção em mim com uma criança maravilhosa dessa aqui no meu colo? Eu espero que sim. Eu vou continuar gravando, mesmo estando com a Isis, porque se eu não gravar agora, eu não vou conseguir gravar depois. Aproveitar que ela tá acordando e vamos continuar conversando. Acho que eu tava falando que o aleitamento materno, a OMS diz que a gente tem que ofertar o leite materno para a criança de forma exclusiva até os 6 meses. E aí, depois disso, a gente pode, indicado, né? A gente pode até onde a gente achar interessante, mas é indicado que a gente continua junto com a alimentação até os 2 anos. Vale falar, para quem ainda não sabe, que na amamentação a mãe consegue passar diversos anticorpos para o bebê. Tem vários estudos que mostram o aumento da escolaridade das crianças por conta do aleitamento materno, além de ajudar também para nós mães, né? Que quando a criança, assim que ela nasce, ela tá amamentando, ela ajuda o nosso útero a voltar ao normal. Tanto é que no comecinho, quando a gente tá dando mamar, geralmente a gente costuma ter umas cólicas, assim, porque a amamentação libera alguns hormônios que estimulam essa diminuição do útero, que é bom pra gente. Eu busquei essas informações lá no começo, quando eu ainda tava grávida da Lívia, porque eu não sabia como ia ser. E é difícil até achar um pouco de informação disso na internet hoje. O pouco que eu li me ajudou um pouco, me preparou um pouco, mas mesmo assim minha experiência ainda foi bem diferente de tudo que eu tinha lido na época. Deixa eu dividir com vocês. Quando a criança nasce, a gente tem a pojadura, que é o momento da descida do leite. Então, na Lívia, eu vou contar o que aconteceu comigo. Na Lívia, no hospital, depois que ela nasceu, eu tive a pojadura, que a gente sente até o corpo meio gripado, sabe? Como se a gente estivesse tendo uma gripe. A gente fica meio mole, meio febril, pode até se confundir, mas aí logo em seguida o peito enche de leite. E aí eu acho que é nessa parte que a gente sai do colostro, que é aquele leite mais amarelado, né? Mais amarelado, mais grosso, pra ser o leite mesmo de fato. Então, na maternidade mesmo, o meu leite desceu, eu tive a pojadura. E aí, o meu peito encheu muito. E como é que a gente faz? Mãe de primeira viagem. Primeiro, eu cheguei lá sabendo que eu ia pedir ajuda pra quem estivesse lá, né? Pras enfermeiras. Então, toda vez que alguma enfermeira ia lá no quarto, eu falava, vai, me ajuda, ela tá fazendo a pega correta, eu tô posicionando ela direito, eu posso fazer alguma coisa pra melhorar? E aí elas iam me ajudando. Só que mesmo assim, lá na maternidade mesmo, eu já comecei a sentir alguns desconfortos no mamilo mesmo, sabe? Na hora que eu tava amamentando. Pedi ajuda, mas mesmo assim eu não consegui me encaixar. Porque na verdade também é isso, né? A Lívia tava aprendendo, eu tava aprendendo, e a gente precisava se alinhar até a gente conseguir juntas um resultado positivo. Fomos pra casa e meu peito já tava um pouco machucado. Uma coisa importante. Eu tenho uma prima que ela ganhou neném, a Elisa, minha prima Júlia.
ganhou a Elisa um mesinho antes da Lívia nascer. Então a gente conversou muito, a gente dividiu muito. Ela me contou do parto, que também foi normal. E essa minha prima, ela teve mastite. Então ela me contou muita coisa que ela teve com o médico. Então ela dividiu o que ela estava passando comigo e pra mim foi muito importante. E aí eu me lembro dela falar assim: Ju, se você sentir qualquer desconforto, procura um banco de leite e pede ajuda. O certo é você amamentar sem sentir nada. Se o bebê tá encaixado direito, se ele tá fazendo a pega correta, você tá segurando ele, tá tudo certo, o correto é você não sentir nada, nada mesmo, de desconforto, entendeu? E aí eu tava sentindo esse desconforto. Eu fui pra casa, eu lembro que ali só foi ladeira abaixo. Só piora. Nossa, eu lembro da sensação de que ia chegando o tempo da Lívia mamar, ia chegando a hora de eu amamentar ela e eu ia ficando desesperada, porque eu ia sentir dor, e é uma dor mesmo, sabe? O bico do peito, ele racha, ele sai um pedacinho assim, sangrava. Gente, doía muito, eu chorava, era dando mamar pra Lívia e chorando. E tentando fazer as coisas e não tava, nada que eu fazia resolvia. Então eu falei, amor, com 7 dias eu falei, amor, vamos no banco de leite. E aí ali eu dei mamar pra Lívia e o que elas observaram, o que elas me falaram. O que acontecia? Meu peito enchia muito, então ele ia inflando como se fosse um balão. E aí ele ficava muito esticado. Ali na auréola ficava muito esticado. E aí eu colocava a Lívia pra mamar e era como se ela estivesse tentando sugar num balão. A pele super esticada, ela não conseguia abocanhar e aí ela só mamava no bico do peito. E aí acabava com o meu peito, né? E, nossa, gente, era horrível, doía muito, muito, muito mesmo. O que elas me instruíram a fazer? Toda vez que eu ia dar mamar, um pouquinho antes da hora que era de costume a Lívia mamar, eu ordenhava o peito. Então eu massageava bem, tirava um pouquinho, até sentir a auréola macia. Porque na hora que a Lívia abocanhasse assim, ela não ia estar sugando uma coisa lisa, entendeu? Ela ia conseguir sugar uma coisa mais macia. E aí ia acabar esse problema. E foi dito e feito. Eu ordenhava e aí aos poucos, demorou um pouquinho porque meu peito já estava ferido. Então, aos poucos foi tendo essa melhora. Minha prima me deu umas dicas e eu vou dar essas dicas pra vocês, que foi o que ajudou a ter a recuperação rápida. Como ela teve mastite, ela foi num profissional qualificado que passou essas orientações pra ela. De qualquer forma, vale lembrar que se você estiver tendo problema, é bom você procurar ajuda profissional. Vá no banco de leite. Se não der no banco de leite, vai num profissional. Depois eu vou procurar o nome do profissional, que agora eu esqueci. Mas é importante você procurar um profissional. O que ela me passou? O calor, tanto do sol quanto do chuveiro, ele faz a produção de leite aumentar. Então, eu tinha visto na internet que pra tirar a pedra, porque ele vai empedrando, né? A gente vai ficando com medo de oferecer o peito e aí o leite vai empedrando. Só que eu vi na internet que você ia pra debaixo do chuveiro e massageava, que aí o peito ia tirando, você ia ordenhando e aí resolvia. Só que o que acontece? Com o calor, ele meio que estimula a produção do leite. Então isso não era bom. O que eu fiz? Ela me falou, Ju, o sol é o melhor remédio. O sol é o melhor remédio. Toda vez que você terminar de amamentar a Lívia, você limpa o peito, você passa um pouquinho do próprio leite materno no bico e vai pro sol. Digão chegou, ele tava ali embaixo. E aí ele chegou, pegou a Isis. Agora vocês se concentram em mim. Terminar de contar. Aí eu fiz isso. Então toda vez que eu terminava de dar mamar, ir para um recém-nascido, isso é toda hora, né, gente? Pelo menos de 3 em 3 horas eu fazia isso. Eu ia, enquanto tem sol, eu ia pra varanda. Aí o que eu fazia? Eu pegava uma fralda úmida e aí eu cobria o seio e deixava só a auréola pra fora, o bico, né? E a auréola pra fora, pegando o sol. E isso cicatrizou super, super, super rápido. Mesmo sem o sol, toda vez que eu amamentava, eu tirava um pouquinho do leite e passava no bico. E isso, gente, resolveu
muito, muito. Depois dali, eu realmente não sentia nada durante a amamentação, nada assim de dor, né? Porque a gente sente o bebê ali sugando, mas de dor mesmo, desconforto, eu não senti mais. Então, eu te falo isso, se você é mãe de primeira viagem, sentiu qualquer desconforto, vê que tá piorando a situação, vá até um banco de leite. E aí, elas são super qualificadas e você vai resolver seu problema rapidinho. Eu sempre falo isso pra todas as minhas amigas, então eu também tô falando pra você, tá bom? Outra coisa que me ajudou, uma outra prima minha foi visitar a gente, viu ali minha situação, e aí ela me indicou era como se fosse uma bolsinha assim, redondinha, que ela tinha um gelzinho dentro. Então eu deixava na geladeira, e aí depois de fazer tudo isso, que eu já tinha deixado secar o leite que eu tinha passado no bico do peito, eu colocava pra dar uma amenizada. Porque tava machucado, muito machucado, então dava uma refrescada assim, e me ajudou muito também. Da parte tensa foi isso. Depois disso, a Lívia, eu fiquei com ela exclusiva, assim, afastada do trabalho até 6 meses. Com 6 meses ela ia pra minha sogra, então eu tirava um pouco de leite, deixava com ela, e aí ela já tava comendo, e a Lívia comia muito bem, minha sogra alimentava ela muito bem. Então, eu não deixava muito leite, eu deixava, acho que pra uma mamadeira. Só que eu comecei a ficar muito agoniada, porque eu trabalhava fora, então eu chegava em casa, tinha as coisas de casa pra fazer, tinha tudo pra arrumar, tinha que aproveitar o tempo com a minha filha, porque a gente tinha passado praticamente o dia todo fora, e aí eu ainda tinha que tirar leite. E aquilo começou a me dar muita agonia, porque eu ia tirar leite, era aquela bombinha horrorosa que eu tinha, uma que é bem manual mesmo, parecendo de ordenha mesmo, era horrível ela. Mas era a que eu tinha. Eu tirava e aí eu ficava nervosa porque eu começava a não sair muito leite. E aí cada vez eu levava menos leite pra lá. E psicologicamente estava me fazendo muito mal. Muito mal. Porque acabava que eu levava pouco leite, aí eu ficava naquela agonia de ter levado pouco leite. E aí eu conversei com o Digão e aí a gente decidiu que já era a hora pra gente, pra mim e pra Lívia. Já tinha sido bom até aquela hora e aí tava começando a ficar desconfortável pra mim. Porque eu tava começando a me sentir pressionada, eu tava começando a não sentir bem, porque eu não tava conseguindo tirar o leite. E aí eu tava começando a me culpar. Aquelas noias que toda mãe tem, né? E aí o que eu fiz? Eu decidi que eu ia amamentar a Lívia só até os 11 meses. Que era até ali que tava fazendo bem pra nós duas. Eu acredito muito que tem que ser bom pra mim e tem que ser bom pra minha filha. A partir do momento que não tá sendo bom nem pra mim nem pra ela, ou tem que estar bom pras duas ao mesmo tempo. A partir do momento que não tá sendo bom ou pra mim ou não tá sendo bom pra ela, a gente iria interromper isso. E aí chegou a hora de eu conversar com ela. A gente sempre decidiu dar educação pra ela conversando muito. Então, desde muito nova, a gente conversava muito com a Lívia. Então, era comum a gente contar pra ela todas as coisas, tudo que eu tava sentindo, a gente conversava, a gente sempre conversou, explicou tudo pra ela. E aí, aquele momento não tava sendo bom pra mim, e aí eu ia conversar com ela. Sentei com ela, bem bonitinha, conversei, filha, a partir de hoje, não tem mais mamar, a mamãe não tá sendo bom pra mamãe, você já tá crescendo, se alimentando. Eu conversei com ela, assim, igual eu estivesse conversando com um adulto. Expliquei que não estava sendo bom pra mim, que a mamãe não queria fazer nada que não estivesse sendo bom pra mim também, e que ela estava alimentando muito bem, crescendo muito forte, muito saudável, e que a partir daquele dia não ia ter mais mamar. Ela me olhou, eu já sofrendo, né? Porque mãe, eu acho que na hora que a gente engravida já cai um quilo de culpa em cima da gente. Então eu já tava sofrendo, mas eu entendia que ali era o ponto limite de respeito para nós duas. Conversei com ela, depois daquele dia ela pediu acho que 2 vezes, e aí eu colocava a mãozinha e falava: lembra que a gente conversou? Então, acabou, não tem mais mamar. Mas você quer um chazinho? Você quer um... Eu continuei oferecendo pra ela a fórmula.
de acordo com a idade dela, eu vi com a pediatra dela qual era a mais indicada e a gente dava esse leite para substituir. Então eu oferecia, pegava ela no colo, continuei com o mesmo afeto, só não dava mamar. E aí isso foi 2 vezes, a gente ficou surpreendido, porque é bem difícil esse processo, né? Mas com a Lívia foi mais difícil, acredito que pra mim do que pra ela. Eu fiquei ainda um pouco assim, tipo, nossa, será que eu fiz a coisa certa? Mas ela reagiu super bem e bola pra frente. Eu não sou muito de ficar remoendo as coisas, não. A gente decidiu, fez daquele jeito e aí eu segui. E hoje eu acredito que foi o melhor pra gente. Eu acho que é isso. Eu queria dividir isso com vocês pra primeiro te incentivar, se você acredita que pra você faz sentido amamentar, amamente, até onde for confortável pra vocês. E siga firme, é difícil. Eu sempre rezo pra que nenhuma pessoa que eu conheço passe por isso, porque dói mesmo, é dor mesmo. E é difícil a gente continuar, mesmo sentindo dor. A decisão de continuar, ela é muito difícil. Mas se você tem essa vontade, se você acredita que isso é bom pra você, bom pra sua criança, eu te apoio. Se sinta confortável. Se sinta que eu consiga te confortar de alguma forma. Eu te falo, procure ajuda, tenha uma rede de apoio, tenha perto de você pessoas que acreditam, que te incentive e vá fundo, é muito bom. Se você não conseguiu amamentar, ou se você conseguiu fazer os dois, amamentar e leite, ou se você só deu leite na mamadeira, gente, tudo bem. O que importa é que a criança esteja saudável, que ela receba muito amor, muito carinho. Não vai ser essa atitude que vai definir a vida inteira da criança, o afeto dela com você. Então, eu quis mesmo só dividir como foi com a gente aqui. E em breve eu vou gravar como é que tá sendo com a Isis. A Isis já tá chegando nos 11 meses e eu tô pensando se vai continuar, se não vai, mas isso aí é papo para outro vídeo. Então, gente, muito obrigada por terem ficado até aqui. Não se esqueçam de curtir, se inscrever no canal se ainda não é inscrito e deixa aí o comentário, conversando como é que foi sua experiência. É isso. Eu quis mesmo só dividir com vocês. Espero que vocês tenham gostado. E depois procurem aí o relato da Isis, tá bom? Eu vou gravar alguns vídeos de experiências que a gente teve do lado de cá, pra até deixar gravado aí, pra depois que as meninas estiverem maior, a gente conseguir ver depois. Tá bom? Um beijo. Espero que você esteja bem e continue acompanhando a gente por aqui, tá bom? Beijo. Tchau, tchau.